Então, pessoal, aqui de novo com vocês, é o Wellington Rodrigues, né? O professor de Educação Física. Eu vou dar aula para o terceiro ano do ensino médio, né? Nesse vídeo, para a Escola Alda Mota Batista. Então, por que falar de nutrição esportiva agora, né? Na semana anterior, a gente tinha falado, né? Eu pedi para elaborar uma redação a respeito do tema da aula que a gente fez, né? E falou sobre IMC, sobre os riscos cardiovasculares, né? Prática de atividade física, e a nutrição está muito ligada a isso daí, né? Se você pratica atividade física, mas tem uma alimentação inadequada, então você não vai ter o seu melhor rendimento, né? Você não vai estar bem com a sua saúde se você não se alimentar bem. Então tá tudo aí relacionado, né? Então vamos lá. Nós somos o que comemos, né? Então fisicamente sim, porque seu corpo vai renovando as suas células conforme a sua nutrição, né? As pirâmides alimentares, então, a nossa pirâmide alimentar brasileira, essa aí não é a nossa, ela é a vegana, né? Muito utilizada também, então a pessoa tem que tomar sol para obter vitamina D, ela tem que fazer uma reposição de vitamina B12, porque os vegetais não conseguem, né, produzir vitamina B12. Mas a pirâmide alimentar brasileira nossa é essa aí. Então, a gente tem que ingerir uma porção, que é mais ou menos o que cabe na palma da mão da gente, né? De todos esses alimentos. Então, carboidratos, dá preferência àqueles fibrosos, né? Que possuem fibras. E que são carboidratos complexos, né? Como, por exemplo, batata, tubérculos, né? Trigo integral, arroz integral, pães, né, mesmo aqueles industrializados, da preferência aos integrais. O grupo 2 ali, que são os das hortaliças, né, então são legumes e verduras, né. A gente tem que procurar ingerir pelo menos 2 porções no mínimo, né, por dia. O grupo 3, que seriam as frutas, o ideal seriam as 3 porções, mas que se ingerisse pelo menos 1 ou 2 por dia, né. As leguminosas, que são feijão e ervilhas, né. Por exemplo, 1 porção por dia. Os laticínios, né, ali, que são o queijo, o leite, 1 porção por dia, né, pelo menos. E os alimentos construtores também ali, que faz parte também desse grupo, que são as carnes, os ovos, né, 1 a 2 porções por dia. Agora aqueles de cima ali, os 7, 8, a gente deveria ingerir somente nos finais de semana, né? Tem gente que come isso daí todo dia, né? Então, assim, com o tempo você vai tendo prejuízos na sua saúde, né? Os macronutrientes. Então, macronutrientes são aqueles que a gente ingere em maior quantidade, né? Que são as proteínas, né? Normalmente a gente deveria ingerir um adulto ali de 1,70 se for homem, ou 1,65 ou 1,70 também se for mulher, dependendo da sua massa muscular, entre 0,7 até 1,8, 2 gramas por quilo de peso por dia, dependendo da sua atividade física, do seu exercício. Gorduras seria 1 grama e carboidratos seria entre 2,5 a 5, 6 gramas por quilo de peso. Então, normalmente daria, conforme a pirâmide alimentar aí, 60% de carboidratos, né? De 20 a 25% de gorduras e de 15 a 20%, mais ou menos, de proteínas, né? Então, isso vai depender. 15, 20% de proteínas vai depender da dieta, né? Da dieta da pessoa, que dieta não tem nada a ver com regime, né? No caso seria a rotina alimentar, né, do indivíduo.
Os micronutrientes são vitaminas lipossolúveis, né? Ou seja, solúveis em gordura, elas ficam no meio gorduroso normalmente, e elas se depositam também nos tecidos adiposos do corpo, né? Sistema nervoso, etc. E são vitamina A, vitamina E, D e K, né? Então, vitamina A, como por exemplo, presente. Isso aí tem bastante no fígado, né, bovino, mas em vegetais, por exemplo, a vitamina A tem vários tipos de vitamina A, vários mesmo na abóbora, aquela abóbora laranja, né? Então é um tipo de carotenoide, então tem muitos carotenoides. Na cenoura, por exemplo, a vitamina E, nos germes, por exemplo, e nas oleaginosas, né? A vitamina D, né? Que você toma sol ali, então os raios ultravioleta B fazem o ergosterol da sua pele se tornar uma provitamina D, né? Colecalciferol e para os seus ossos tem várias funções importantes no seu corpo. A vitamina K, né? Que também é importante na parte da coagulação sanguínea. E vitaminas hidrossolúveis, como a B1, que é a tiamina, né? A B2, que é a peridoxina, a B3, que é a niacina, a B6 também, que é muito importante no metabolismo, na verdade todas elas são, a B6 que é a peridoxina e a B12 que é a cianocobalamina. A vitamina C também é um antioxidante muito importante, faz parte de muitas reações, e os sais minerais, né? O cálcio você precisa normalmente de 1 grama por dia, né? Na verdade ele é quase, que é um macronutriente, né? Seria, mas ele faz parte dos micronutrientes. O ferro, né? Que você precisa ir na faixa de 10 miligramas, mas dependendo, isso aí tem as tabelas, né? Que foram criadas para isso. O zinco, que faz parte da composição da testosterona, o magnésio também, que reações importantes aí do metabolismo. O potássio, né? O feijão normalmente tem 3 vezes mais potássio que a banana, então tem a lenda da banana, né? Mas a banana também tem bastante. O sódio, né, que a gente tem que tomar cuidado de não ingerir muito para não dar hipertensão e doenças cardiovasculares. O selênio também, que é um antioxidante muito importante também. O iodo, né, faz parte também do metabolismo, etc. Por que eu estou falando disso tudo? De que isso tem a ver com a educação física? A gente fez, por exemplo, um estágio no nosso curso de nutrição e a gente fez uma avaliação de quase 100 alunos. Foram 97 alunos na creche aqui de Uberlândia, né, do bairro Custódio Pereira, chamada Maria de Nazaré, né, das creches assistenciais Eurípides Barçanufo. Então, ali a gente avaliou nas curvas de crescimento. Então, em crianças e pré-adolescentes não dá para a gente usar o IMC, como a gente viu na semana anterior. A gente usa, em semanas anteriores, né, aliás. Então, a gente usa as curvas de crescimento. Que a gente faz um cruzamento numa tabela, né, ali, num gráfico, aliás, desculpe, cruzando a altura com o peso, né? E aquilo ali foi feito por cientistas especializados que determinaram a altura e o peso ideal pela idade. Então a gente descobriu ali que 57% das crianças estavam com o peso normal, neutróficas, quase 24% ali, ou seja, quase 1/4, né, das crianças estavam com sobrepeso, né, apesar de novinha já estava com sobrepeso, por causa de alimentação com alimentos industrializados e inadequados. Na creche não acontecia muito isso, porque tem nutricionista, mas em casa, os estilos de vida e os hábitos de vida, sim. Sedentarismo também. A crianças obesas, quase 13,5% eram obesas, e algumas lá bem magrinhas estavam abaixo do peso, que era 5,2%, né? Isso aí então é a curva, né, de crescimento que é usada nesses gráficos, né? Existem tabelas feitas para isso. Quantas calorias se deve consumir diariamente? Então, normalmente 2.000 calorias para um homem, né, mediano. Para uma mulher mediana, entre 1.500 e 1.800 mais ou menos.
Esse hambúrguer aí, ó, por exemplo, aí, ó, normalmente hambúrgueres parecidos com esse aí tem 1000 calorias, né? Um ketchup, maionese, quando não coloca Coca-Cola. Comparada com um sanduíche de peito de peru, mais um copo de suco de maracujá sem açúcar, né? 200 calorias. Então, tem gente que consegue comer, por exemplo, consegue ingerir, né? Por exemplo, 2 sanduíches desse aí grandões aí com Coca-Cola. Só aí passa das calorias todas do dia numa refeição só. E muito pobre em nutrientes também, né? Muita gordura ali de péssima qualidade. Falta ali antioxidantes, né? E tem muita gordura trans também. Então isso aí é um rótulo, né? De um alimento industrializado ou alimento in natura, mas que está embalado, né? Então normalmente o nutricionista e equipes aí são responsáveis por analisar e rotular esses alimentos aí nas indústrias, né? Então, aqui são as referências, né, deste estudo. Então, o que é que eu quero que vocês aprendam com esse estudo? A desenvolver uma autonomia para melhorar a nutrição na vida de vocês, né? É a conclusão que a gente chega. A atividade, então, para esta semana, né? Vocês vão registrar no caderno de educação física, né? O tipo de alimento que vocês têm em casa, por exemplo, eu tenho um pote de sorvete lá, eu vou pegar lá, ou eu tenho um pacote de macarrão, ou de arroz, eu vou lá e vou registrar lá, pegar o rótulo, né, que fica na embalagem, né, seja na lata, seja no saco plástico, e eu vou pegar e anotar o tipo de alimento, para arroz, as informações adicionais, calorias lá, né, valor energético, as calorias, total de carboidratos, total de gordura, tem gordura trans, o sorvete, por exemplo, o total de proteínas, total de fibras e o total de sódio, porque depois a gente pode debater sobre isso após a pandemia. Eu vou dar visto nessa atividade e a gente pode debater sobre isso, sobre a importância disso aí na vida e a importância da gente ter uma alimentação saudável, não só a prática de atividade física, né? Então, bons estudos, pessoal. Até a próxima semana.